Olá pessoal, estamos aqui hoje, para gravar mais uma videoaula. Nossa videoaula hoje é a respeito de trajetórias curvas, Como vocês sabem, trajetórias curvas elas caem muito no SSA1 e também, por consequência, também de vez em quando cai alguma questão no Enem, tá? A gente já viu movimento uniforme, a gente já viu movimento retilíneo uniformemente variado, já vimos queda livre, já vimos lançamento vertical para cima, já vimos lançamento vertical para baixo, ok? Dando continuidade, agora nós vamos ver o que a gente chama de trajetórias curvas. Qual a diferença, professor, de trajetórias curvas e movimento circular uniforme? Veja, trajetórias curvas engloba tanto o movimento circular uniforme, como passagem por uma lombada, passagem por uma depressão, uma curva plana, uma curva sobrelevada, ok? Tudo isso está dentro de trajetórias curvas, tá? O que é que a gente vai identificar no nosso conteúdo hoje? Nós vamos identificar a grandeza velocidade vetorial no movimento circular, identificar a grandeza aceleração vetorial no movimento circular, compreender e utilizar a relação entre período e frequência, compreender a função da aceleração centrípeta que permite a existência do movimento circular, perceber as relações entre velocidade escalar e velocidade angular, conceber e analisar a transmissão de movimento circular e uniforme, analisar movimentos em curva, depressão lombar e curva sobrelevada, tá? Tudo isso aí hoje vai ser visto para a nossa videoaula de trajetórias curvas. Vamos lá! O que é que a gente vai aprender? Quais são as pré-definições que a gente vai aprender? O que é aceleração centrípeta? O que é período? O que é frequência? O que é velocidade tangencial? O que é velocidade angular? O tipo de movimento, o que é que acontece no movimento circular uniforme? A resultante centrípeta, o pêndulo simples e o pêndulo cônico. Tudo isso está contido dentro dessa plataforma aqui da videoaula de trajetórias curvas, ok? Vamos lá. O que é que a gente vê aqui? A gente vê uma corrida de Stock Car. O que é que Stock Car tem a ver com trajetórias curvas? Você vê que essa corrida ela acontece exclusivamente nos Estados Unidos, Stock Car no Brasil, Estados Unidos é chamado de NASCAR, E aí eles ficam, geralmente eles começam em uma linha plana e reta e depois eles começam a fazer uma curva sobrelevada. Então tudo isso aí tem a ver com trajetórias curvas na parte de fazer essa curva na maior velocidade possível para que se ganhe posições. Tudo isso é estudado, essas corridas estão diretamente ligadas às trajetórias curvas, diretamente ligadas à física, à engenharia por si só, para que fazer esses carros sejam o mais rápido possível no menor tempo possível, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Aqui a gente está vendo a circunferência e aqui a gente está vendo alguns pontos, Aqui a gente tem a velocidade 1, a velocidade 2, a velocidade 3, a velocidade 4, o raio da circunferência, Raio é a distância entre o centro e a borda da circunferência, ok? E aqui a gente está vendo a aceleração C1, a C2, a C3, a C4. O que é isso, professor? Então veja só. No movimento circular uniforme, o vetor velocidade é tangente à trajetória. Calma lá. O que é tangente, professor? É aquele que toca a borda da superfície. E ela faz, juntamente com a aceleração centrípeta, um ângulo de 90 graus. Então, a velocidade escalar, ela é tangente à circunferência e faz com o vetor da aceleração centrípeta, entre eles, um ângulo de 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares. Tá, ok. Então, eu tenho aqui, para um determinado ponto 1, eu tenho a aceleração centrípeta 1 e a velocidade tangente à circunferência, à borda da circunferência, e fazendo uma perpendicular com a aceleração centrípeta. O mesmo ocorre no ponto 2, no ponto 3 e no ponto 4. Note, todas as velocidades elas são tangentes à borda da circunferência e fazem com a aceleração centrípeta um ângulo de 90 graus. Elas são ortogonais ou perpendiculares, que é a mesma coisa, ok? Mas aí, eu vi aqui e falei em aceleração centrípeta. E vocês notaram que a aceleração centrípeta, o vetor dela, está sempre puxando para o centro da circunferência. E essa é a pré-definição de aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta, o módulo dela é constante, ou seja, o valor dela não muda para qualquer que seja o ponto a partir que foi traçada a minha borda da circunferência. A direção dela pode ser variável, porque aí vai depender do ponto que eu quero analisar onde ela esteja na circunferência. E o sentido
sentido, o mais importante, sempre para o centro da circunferência. E como é que eu calculo, professor, a aceleração centrípeta? É a aceleração que ocorre sempre no movimento circular uniforme. Como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Nada mais é do que a divisão da velocidade ao quadrado pelo raio da circunferência. Então eu tenho três incógnitas. Eu tenho, para descobrir a aceleração centrípeta, eu vou precisar da minha velocidade, do quadrado da minha velocidade, né? Que a gente já provou que ela é tangente à trajetória, dividido pelo raio da minha circunferência. Então, para meu primeiro cálculo em movimento circular uniforme, que a gente predefine como um movimento circular que não muda, constante, eu tenho uma aceleração centrípeta, ok? Dando continuidade, eu tenho o que a gente chama de período e frequência. Qual é a grande diferença, professor? Período está diretamente ligado a tempo, por isso que a gente chama de T maiúsculo, ok? É o T maiúsculo, é tempo. Que tempo é esse, professor? Período é o intervalo de tempo que o móvel descreve uma volta completa na circunferência, ok? Uma volta completa. O que é uma volta completa? Diríamos que seja, imaginemos um relógio de ponteiros. Os ponteiros do segundo têm um período de 60 segundos, ou seja, eles dão uma volta completa em 60 segundos, certo? O ponteiro dos minutos dá uma volta completa em 60 minutos. E o ponteiro das horas dá uma volta completa em 12 horas, ok? E frequência? Frequência é a quantidade de voltas ocorridas naquele determinado período ou naquela determinada unidade de tempo. Quantas voltas eu dei para se chegar naquele determinado tempo? Isso é frequência. E como é que a gente calcula, professor? Período e frequência. A gente tem um esqueminha que a gente sempre diz, a gente que é professor de física, a gente diz que período é o inverso da frequência, frequência é o inverso do período, ok? Então, o que é período? Nada mais do que 1 dividido pela frequência. Período, no movimento, no sistema internacional de unidade, para o movimento circular uniforme, determinado como intervalo de tempo, sempre em segundos. E frequência é o contrário do período, é 1 dividido pelo período. A frequência a gente pode divergir de algumas unidades de medidas, tá? A frequência geralmente a gente utiliza ela em Hertz, ok? Abreviatura para Hz. Mas aí a gente pode pegar problemas em RPM, em RPS. O que é isso, professor? RPM são rotações por minuto. RPS são rotações por segundo. E aí a gente pode simplesmente converter. O que são rotações por minuto? Significa quantas voltas ela deu em 1 minuto. O que são rotações por segundo? São quantas voltas ela deu em 1 segundo. Ok? Só tenha cuidado na hora da conversão para não perder a questão. Dando continuidade. Eu falei lá que a aceleração centrípeta depende da minha velocidade. E como é que eu calculo a minha velocidade no movimento circular uniforme? Perceba. Lá no movimento uniforme eu tinha que velocidade é ΔS sobre ΔT, onde ΔS é o deslocamento e ΔT é o intervalo de tempo. Ok? Mas eu não posso utilizar essa fórmula aqui para movimento circular uniforme, porque essa fórmula é utilizada para movimento retilíneo uniforme. Tenho que dar uma adaptação para a minha velocidade e adaptar ela para movimento circular uniforme. Lembrando, para uma volta completa numa circunferência, que equivale ao meu ΔS no movimento uniforme, uma volta completa numa circunferência é o que a gente chama de comprimento de uma circunferência. Qual é o comprimento de uma circunferência? Pedindo ajuda lá à geometria, 2πr. Ou seja, o produto de 2 vezes π vezes a medida do raio. Tá? Então, eu já tenho como uma fórmula adaptada do meu movimento circular uniforme, que a minha velocidade escalar, que é aquela que é tangente à trajetória do movimento circular uniforme, pode ser o produto de 2π vezes r dividido pelo período. Ou seja, qual foi a distância que ele gastou, comprimento da circunferência, dividido pelo período que ele gastou, que é para dar uma volta completa. Então eu já tenho esta fórmula para calcular a velocidade que eu posso utilizar lá em aceleração centrípeta, ok? Dando continuidade. Velocidade angular.
Eu falei em velocidade escalar, que é o V. Agora nós temos uma nova incógnita. Velocidade angular, que é essa letrazinha aqui, que às vezes, dependendo da fonte do computador, aparece um W, mas ela é a letra do alfabeto grego chamada de ômega. Que danada velocidade angular, professor? Velocidade escalar é a velocidade de deslocamento. E o que é velocidade angular? Velocidade angular é a velocidade de giro. Qual é a velocidade que ele está fazendo o giro do movimento? Ok? E aí veja, eu tenho aqui uma circunferência, foi predeterminado uma origem, traçado um eixo de plano cartesiano, ok? Foi determinado uma origem zero, ela abriu um θO, que significa θ inicial, abertura angular inicial. A partir do θO foi determinado um instante TO, confere, que é o θO aqui, e um instante T final, e ele percorreu daqui até aqui uma variação de θ, certo? Porque daqui para cá é o θ inicial, daqui para cá é um θ final. θ final menos um θ inicial é o que a gente chama de variação de θ. Toda vez que tiver um triângulo em física, na frente de qualquer incógnita você sabe que é o final menos o início, ok? E aí eu tenho θ, aqui a gente está ligando o θ à abertura angular, ok? Então eu tenho uma abertura angular inicial, eu tenho uma abertura angular final, essa menos essa me dá uma variação de abertura. Por que o senhor está falando de abertura angular, professor? Porque uma das primeiras fórmulas para a gente calcular a minha velocidade angular está na variação da abertura angular dividido pela variação do tempo. Agora se liga, quando eu falei em abertura angular, você pode ter notado, é 30 graus, 40 graus, 50 graus. Não. Minha variação de abertura angular no Sistema Internacional de Unidades pode ser convertida em radianos, ok? Meu tempo em segundos. Então, minha velocidade angular, a medida usual dela, que é no Sistema Internacional de Unidades, é em radianos por segundo. Tá, professor, mas e se o ângulo for dado em graus? Ok? Uma coisa que a gente sempre diz, espera lá, a gente sempre tem que lembrar, se eu predeterminasse que aqui fosse 0 graus, aqui seria 90, aqui seria 180, 270, 360, uma volta completa, ok? Mas eu não quero em graus, eu tenho transformado de graus para radianos. Como é que eu faço? A questão pode trazer, mas é bom a gente sempre lembrar. A dica é a seguinte, um π radiano está para 180 graus. Então, a partir do momento que você predetermina que um π radiano equivale a 180 graus, qualquer angulação que você tiver, você faz uma regra de 3 bem simples. π está para 180, xπ vai estar para 30, 40, 50, 60, qualquer grau que você tenha. Aí você faz uma regra de 3 simples e determina a transformação em radianos, ok? Mas isso é só a primeira forma de resolvermos a velocidade angular. Ela só é assim, professor? Não, porque nem todas as questões trazem ângulos para a gente resolver, ok? E aí a gente tem a relação entre as velocidades. Porque eu não tenho somente a abertura angular, eu tenho um deslocamento dentro de uma circunferência. E aí você vê, fazendo a relação entre velocidade escalar e velocidade angular, que eu vou precisar das duas. Velocidade escalar nada mais é, também a gente viu lá, que pode ser 2πr dividido pelo período, como também pode ser ômega vezes o raio, ou seja, minha velocidade escalar é diretamente proporcional ao produto da velocidade angular pelo raio, ok? Como também, minha velocidade angular pode ser calculada através da fórmula 2π dividido pelo período. Como o período é o inverso da frequência, eu também posso utilizar que a minha velocidade angular, o meu ômega, pode ser 2π vezes a minha frequência. Então eu posso utilizar qualquer uma dessas duas fórmulas para calcular a velocidade tanto angular e a velocidade escalar em favor da velocidade angular. Só que a gente retorna lá e pensa o seguinte, eu disse que a aceleração centrípeta é a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio, está aqui. Só que eu vou pegar muitos problemas que eu não vou ter a velocidade escalar, eu vou ter exclusivamente a velocidade angular. E aí como é que eu vou fazer essa em favor daquela?
Se liga aí. Aceleração centrípeta, quando eu tiver velocidade escalar, é o quadrado da velocidade escalar dividida pelo raio. Aceleração centrípeta, quando eu tiver velocidade angular, é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então eu posso utilizar qualquer uma dessas duas para resolver a aceleração centrípeta. Depende dos dados que o problema me dá para que eu consiga resolver, certo? E aí dentro do movimento circular uniforme tem o que a gente chama de transmissão de movimento. O que é isso, professor? São problemas que envolvem correias, polias, catracas, coroas, pedais. O que é que a gente tem que lembrar aqui? Veja, eu tenho aqui a catraca, que tem um raio 1, e eu tenho a coroa com raio 2, as duas ligadas por uma corrente, tá? Girando aqui no sentido horário através do pedal, fazendo com que a bicicleta se desenvolva uma velocidade escalar para deslocamento. Então eu tenho aqui uma velocidade angular de giro e eu tenho uma velocidade escalar de deslocamento do pneu, tá? O que é que eu preciso lembrar aí? Geralmente quando cai esse tipo de problema, a gente apela muito para aquela formulazinha ali, tá? Que é frequência de 1 vezes o raio de 1 igual a frequência de 2 vezes o raio de 2. O que é isso, professor? Se eu disser que 1 é a coroa, então a frequência da coroa vezes o raio da coroa igual a frequência 2, que é a frequência da catraca, vezes o raio da catraca. De onde é que veio isso aqui, professor? Isso aqui veio, lembrando que elas aqui, elas têm velocidade angular, ou seja, velocidade de giro, ok? Aí eu tenho umas dicasinhas aqui. Olha aqui, se liga aí. Muitas vezes caem questões falando sobre isso, né? Maior coroa, menor catraca. Quem é a coroa? Coroa é onde está o pedal, catraca é onde está o pneu. Maior coroa, menor catraca, ok? Uma volta completa dos pedais resulta em maior número de voltas das catracas e, consequentemente, dos pneus. A bicicleta se move com maior velocidade, porém o esforço do ciclista é maior, pois os pneus da bicicleta dão várias voltas para uma volta completa dos pedais. Outra dica, menor catraca, menor coroa e maior catraca, certo? Uma volta completa dos pedais resulta em menor número de voltas dos pneus, a velocidade da bicicleta é menor, mas o esforço do ciclista nesse caso também é menor. Ou seja, quando o ciclista quer subir uma ladeira, a bicicleta de marcha está adaptada aqui. Porque ele tem que chegar ao final da ladeira, na altura máxima da ladeira, com o menor desgaste possível. Quando ele está em uma linha reta, ele muda para essa aqui, porque ele quer que a bicicleta tenha maior deslocamento. Ok? Então, quanto menor o raio, maior a quantidade de voltas que ela vai dar. Ok? Quanto maior o raio,